ferramenta para nós compreendermos várias sentenças do Novo Testamento, mas vale saber que precisa se entender a gramática para poder você fazer uma análise gramatical do texto e também sintática. Hoje nós iniciaremos, tá, a lição de Lourenço Trilho-Rega com algumas ressalvas concernente ao alfabeto grego, lembrando que sem alfabeto não tem como fazer a leitura do Novo Testamento. E a pronúncia que nós iremos adotar é a de Erasmo de Roterdã. Na verdade, muitas gramáticas utilizam a pronúncia de Erasmo de Roterdã para fazer as suas leituras, porque ela, de fato, é a mais fácil. E outra coisa, nós não sabemos a pronúncia original do primeiro século no grego koiné, tá? E nem muito menos ao terceiro século, ou no terceiro século. E assim sucessivamente. Então, essas pronúncias que existe, a pronúncia moderna, reconstituída, e Erasmo de Roterdã, com algumas questões, são, na verdade, tentativas de tentar encontrar algum tipo de pronúncia técnica, claro, acadêmica, para assim fazermos uma avaliação do Novo Testamento. Nós não vamos adentrar em qual é a melhor pronúncia, etc. e tal, ou a pronúncia mais próxima do original. Mas a gente vai encabeçar-lhe, claro, a gramática acerca desse assunto. No que se refere ao alfabeto e a sua pronúncia básica dentro dos primórdios em relação àquilo que Erasmo de Roterdã tem também trabalhado. Nos primórdios, como me refiro a Erasmo de Roterdã. Então, vamos lá. Temos aqui, gente, lição pela gramática de Lourenço Trilho-Rega, lição de número 2, acerca do alfabeto. Lembrando que, no período koiné, o alfabeto possuía 24 letras, mas ele nem sempre possuía essas letras aqui, tá, gente? As 24. Ele possuía, no mínimo, 27 letras, como irei demonstrar daqui a pouco. Mas vale lembrar também essa questão aqui, ó. O que ocorre? Aqui estamos diante do alfabeto. Maiúsculo e minúsculo. O nome da letra, sua correspondência para o português, tá? Correspondência do nome da letra para o português e a sua transliteração, a sua forma fonética. Então é dessa forma que deve ser levada em consideração, tá? E a pronúncia dela, dessa forma fonética aqui, vai ser representado aqui, ó, na palavra, tá bom? Então, basicamente, esse é um paradigma adotado por Lourenço Trilho-Rega e Johannes Bergman. Bem, alfa maiúsculo, olha a sua forma. Alfa minúsculo, olha a forma do alfa minúsculo. O nome da letra, alfa, alguns pronunciam como alfa, não tem problema. No português, escreve assim, alfa. Transliteração no nosso alfabeto, representado por A. E o som desta letra está aí na palavra amor. Ó, amor. Amor. É considerado uma vogal aberta porque você abre a boca para pronunciar. Amor. Então, vogal aberta. Beta maiúsculo. Beta minúsculo. Tá? O beta se escreve de baixo, se grafa ele de baixo para cima. Beta, o beta minúsculo. Ok? O nome beta. Transliteração português. Beta. Transliteração do som para o português é B, equivale ao B. O beta equivale ao B. Ok? Como na palavra bondade. Olha o som dela. Bondade. Então, B. Gama maiúsculo. Olha, presta atenção como é que escreve o gama maiúsculo. De baixo para cima, tá? Ele é o gama. Dessa forma aqui, assim. O gama minúsculo. Nome gama. Transliteração para o português, nome da letra. Transliteração do som do gama. Representa o nosso G. G duro, não na palavra como na palavra geladeira e nem na palavra gelo, mas como na palavra em galo, com esse G duro, gutural, tá bom?
delta maiúsculo, delta minúsculo, nome da letra delta em grego, nome da letra delta em português, transliteração do fonema D, tá? O fonema D, o som da letra é D, como na palavra de. Algum trabalho assim, de. Epsilon maiúsculo, epsilon minúsculo, o nome no grego é epsilon, duas palavras, epsilon, no português é epsilon, a gente faz assim, tá bom? Muitas vezes o português não vai ser exatamente idêntico ao grego, aqui são duas palavras, epsilon, epsilon, no português colocamos epsilon, você entendeu perfeitamente. E a transliteração no E, tá? E o som desse E vai ser, como é os sons deles aqui, vai ser em fé, fé, fé. Transliteração para o português e o som dele aqui é exatamente como na palavra fé. Observe que o epsilon e o alfa aqui, se o alfa é aberto, o epsilon aqui também é aberto. Fé. Você não fala fé, e sim fé. Tá? Então é considerado o epsilon nessa gramática como aberto. Tá? Pelo menos aqui, ele na letra pura dele. E esse outro aqui que parece um Z é o zeta, tá? Tem som biconsonântico, carrega 2 fonemas, tá bom? O maiúsculo parece o nosso Z, o minúsculo parece um S, mas esse aqui é o minúsculo. É o zeta, tá? Se escreve assim, ó, preste muita atenção, se escreve assim, mas o som dela, por mais que nós temos aqui transliterado no Z no português, o som não tem o som de Z, pelo menos aqui na gramática Luana Estéreo Rega. Ele vai trabalhar com o som de DS, tá? Edson, como DS. Alguns têm como som de DZ, tá? DZ. Algumas gramáticas trazem esse som de DZ. Ok? Principalmente quando inicia a sílaba. Mas aqui, Edson, quando no mínimo ela está no meio de uma sílaba. Edson, tá? E também pode ser entendido como no começo dela. Então, em relação a algumas gramáticas, você vai ter o som de DZ ou DS nesse sentido. Mas Lourenço Estéreo Rega trabalha ele como nesse sentido aqui, tá bom? DS. Outra letrinha, o eta maiúsculo parece o nosso H, muito cuidado. Eta minúsculo, o nome da letra eta. Nome em português se escreve assim. Transliteração, nosso E. Esse tracinho em cima indica que esse E é longo. Como na palavra benigno, observe que o E aqui, ele se torna mais longo, mais demorado. Ó. Benigno. Então, o epsilon aqui é entendido como um eta mais longo. Benigno. Tá? Ele é tipo fechado, benigno. Por quê? Por causa do, praticamente, da sílaba onde ele se encontra. Eta, mas o som dele dentro de uma frase é benigno, é como se um E fechasse um pouco. Para diferenciar, claro, existem aqueles que diferenciam o eta de forma fechada e o epsilon de forma aberta, como na palavra fé e benigno. Tem diferença? Tem, com certeza. Tá bom? Só para questão de didática mesmo, para diferenciar na palavra um aberto e outro fechado. Tá? Mas tem aqueles que consideram que o eta aqui também é aberto. Ok? Vamos, outra letra aqui. Theta. Ó, theta é a língua entre os dentes, tá bom? Soprando. Porque ela é uma dental, tá? Língua dental, e também ela é uma aspirada. Essa letra aqui. Ok? Então é theta. Theta. Não é um som tão fácil de reproduzir no nosso português, com a fonética da língua portuguesa, ou com o nosso som aqui, com as nossas características. Observe que tem duas formas, esse theta aqui meio aberto e o theta meio fechado. Em várias literaturas tem assim, mas não importa, é a mesma letra, tá bom? Veja que tem duas formas de ser grafada.
Teta, teta, teta. Tá? Se escreve assim em português. Teta. Equivale no português TH, a transliteração, como na palavra thing. A palavra thing. Ok? Não vão pronunciar como thing, mas é só uma semelhança. Thing. Ok? Não tem som de F. O Z não tem som de F. TH aspirado. A outra é mais forte, é mais básica, mais simples. O iota, iota maiúsculo, iota minúsculo, o nome da letra, como se escreve em português, iota, representa o nosso I, como na palavra timbre. Timbre. É considerado uma vogal fechada. Tá bom? Capa maiúsculo, capa minúsculo, se escreve assim, capa, português dessa forma. Transliteração, K, como na palavra casa. Casa, tá? Não como na palavra acima, não tem som de C cedilha. Esse K aqui não tem som de C cedilha, tá bom? Ou som de C cedilha, não que cima tem C cedilha. Mas se são sibilantes, cima, cima, tá? Esse som de C no sentido de sibilante, tá? Vou até tirar o C cedilha para você não ficar confuso. Depois nós temos o lambda, lambda maiúsculo, lambda minúsculo, como se escreve em grego, lambda, como se escreve em português, lambda, representa o nosso L, como na palavra lar, lar, tá? Lar. Depois nós temos o mu, mu maiúsculo e o minúsculo, como se escreve em grego, mu. Não é mi, tá, gente? É um som. Também é muito difícil reproduzir isso aqui numa frase, assim, fazendo uma leitura rápida. Mas devagarzinho nós temos mu, mu, mu. Mu, escreve assim. Representa o nosso M, como na palavra mansidão. E o outro, por consequência, nu, maiúsculo. Parece que o nu, o mu e o nu, eles são exatamente idênticos a o M maiúsculo e o N maiúsculo, MN maiúsculo para o português, tá bom? As formas minúsculas dele que é diferente. Olha, o minúsculo aqui já mudou, parece um V. Ele é o nu, se escreve assim, nu. No português, nu, representado por nosso N, como na palavra nada. Perfeitamente. Depois, nós temos o XI. Olha essa forma aqui, muito diferente, né? O XI maiúsculo, o XI minúsculo, o nome da letra, XI. A forma no português é assim, tá? Como se escreve no português. Esse aqui, ó. Esse não é XI, é XI. Esse X carrega dois fonemas. O CS ou KS, tá bom? No português colocamos X, mas como na palavra táxi. Vai ter o som de xi, táxi, como na palavra táxi, e não como na palavra lixo, que não carrega dois fonemas necessariamente assim. Bom? Nesse sentido. Ok? Ômicron maiúsculo, ômicron minúsculo, aqui é muito simples. No grego se escreve micron, micron. No português seria ômicron, ômicron. Ok? E tem um som como na palavra pó, um som aberto, pó, tá? Bem simples essa letra, né? Depois nós temos o pi, maiúsculo, pi, minúsculo, o nome da letra em grego pi, como se escreve no português pi, representando o nosso P, como na palavra paz. Depois nós temos o Rho maiúsculo. Observe que no português parece um P, né? Mas no grego ele não é um P. Tá? É um Rho, é um R. O R, o Rho maiúsculo, Rho minúsculo, nome da letra grego Rho, e no português se coloca com H, tá bom? Aqui também, dessa forma pode escrever ou dessa forma. Eu prefiro dessa segunda forma aqui, Rho. Representa na transliteração nosso R como na palavra respiração. Ó.
respiração. Por isso que é ro, vem de respiração. Alguns traduzem isso aqui como ro, assim, um som mais ro, tá? Tem algumas gramáticas que trabalham nesse sentido aqui. Como na palavra carro, beleza? Mas aqui, ro como na palavra respiração. Ou respeito, melhor dizendo. Outro nós temos o sigma maiúsculo. Sigma maiúsculo. 2 sigma minúsculo. Lembrando que o primeiro sigma que está aqui que eu grafei, ele só pode vir assim no começo e no meio. E esse outro aqui só pode vir dessa forma no final, tá bom? Tá? O nome da letra em grego é sigma. Em português também é sigma. Representa o nosso S em português, nossa sibilante. Como na palavra saúde. Saúde. Tá? Mas não como na palavra que eu vai trazendo casa. Ou seja, não tem som de Z. Esse S aqui vindo dentro do grego koiné pela gramática de Lourenço Stélio Rega. O tal aqui, maiúsculo, tal minúsculo, se escreve em grego assim, tal. Em português, tal, representa o nosso T, como na palavra ter. Não representa um T como um T chiado, como na palavra tio, tá? Não tem esse tio, tá bom? Se fosse em grego, ia ser tio, e não tio. Beleza? Tem um som meio rígido, né? Tio. Outra letra é o Y. Y. Como aqui está Y. Também existe gramática que coloca Y e outros colocam Y. Eu prefiro colocar Y. Tá? Discordando um pouco aqui de Lourenço Stélio Rega, tá bom? Só uma questão de situação. Por quê? Porque como o Y está diante de uma palavra, aqui ele prefaz aqui uma palavra, tá? Ou pelo menos nós temos 2 palavras aqui, nesse sentido, Y, a aspiração dele aqui é sempre uma aspiração grave. No Novo Testamento é sempre uma aspiração grave, rude, aspiração rude, forte, porque nós temos a aspiração leve e a aspiração forte. Tá? Aspiração fraca e aspiração forte. E aqui o Y e o Rho sempre tem aspiração, esse tipo assim, ó, aspiração forte. Tá? O Y, na verdade, era para vir assim, ó. Aspiração e acentuação. E não como está aqui. Tá? Porque ele está no começo de um nome de uma letra. Y. E o Rho, como está aqui, o Rho sempre também com esse aqui, ó. Rho com aspiraçãozinha, tá? Como está descrito aqui. Beleza? Esse é o motivo pelo qual eu pronuncio como Y e não como Y, tá? Embora algumas outras gramáticas colocam como Y, beleza? Respeitando cada uma. Representa no nosso português o Y ou o U. Tá bom? Nesse sentido. O que ocorre aqui? Esse fonema aqui também é muito difícil. Ele é U. É um som que sai com a boca arredondada, os lábios arredondados, melhor dizendo. U. Tá? No francês, tu. No alemão, gut. Mais ou menos nesse sentido. Então, é o Y. Vai representar o U e não U nesse sentido, tá? Não representa aqui, essa letra sozinha não representa o U. Ela precisa ser de tongo para representar a letra U no português. Essa outra letrinha aqui é o Fi. Fi maiúsculo. Os 2 Fi grafados minúsculo, você tem esse tipo de 2 Fi, tá bom? O nome da letra Fi, algumas gramáticas escrevem também com PHI, e eu prefiro essa segunda forma, Fi. Representa no português com PH ou F, como na palavra força. Força. Eu prefiro esse F aqui, tá bom? Agora nós temos uma letra também muito complicada, o CRI. Uns pronunciam como RI, mas é o CRI. Tá? Olha o nome dela aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. Olha o nome dela aqui, ó. CRI. Não, aqui no português não é chi, tá? Porque o CH, como era uma letra aspirada e gutural,
é da garganta, esse som arranhado assim. Representa CH, mas o som de esse R bem fraquinho na garganta, tá? Como na palavra em espanhol, mujer, 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 ok? Na palavra ir, no alemão, tá bom? São só representações fonéticas, porque nós não temos uma única letra que representa esse som aqui, tá bom, gente? No português. A outra letra, você conhece, é o psi de psicologia. Psi maiúsculo, psi minúsculo. O nome da letra psi, no português também psi, representa dois fonemas, o P e o S no português. Como na palavra psiquiatria ou psicologia. Tá? E a última letra é ômega. Ômega maiúsculo, ômega minúsculo, como se escreve aqui, ó. Ômega. Ômega. Qual é a diferença de um ômega para o omicron? Omicron é um O pequeno, tá? Aqui, ó. Omicron. De respeito à sua forma aqui, ó. E ele é uma vogal breve. Aqui não. Ômega, uma vogal longa. Ômega. Ômega. Então, na fonética seria aqui um O e esse aqui O. Mas na gramática de Lush-Rega, ele fecha esse som aqui, como na palavra alô. Alô, como um som mais fechado e longo, tá? Então, dois sons para diferenciar. O Lourenço Rega trabalha o seguinte, ó. O O aqui aberto, o ômicron aberto, O, e o aqui fechado, para diferenciar na fonética. Assim como você tem o epsilon e o eta, aqui, ó, epsilon, E, e o eta, E, só para diferenciar na fonética quando for pronunciar uma palavra, tá bom? De forma mais didática nesse sentido. Tudo bem? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu falei que o alfabeto antigamente tinha 27 letras. Vamos aqui para o manual de Valdir Carvalho Luz, capítulo de número 1. Ele vai listar a questão do alfabeto. Também falar algumas questões. E quando ele trabalha na questão do alfabeto, claro, ele diz assim, chamada forma ortográfica euclidiana. Forma ortográfica euclidiana, de 403 a.C., sancionou na escola da Ática o uso do que se designava de alfabeto jônico, reduzindo para 24 letras, 7 vogais e 17 consoantes. Este alfabeto reduzido é o que vigia no período helenístico, na era do Koiné, grego popular, língua comum do povo, em que foram escritos livros canônicos do Novo Testamento. Agora vem aqui, ó, para enumeração aqui, ó. As letras que se haviam tornado obsoletas a substituírem apenas como elemento de representação numérica, ou seja, nos números em grego, nós temos algumas dessas letras, entendeu? Não serviam aos gregos de algarismos, não serviam aos gregos de algarismo. Eram 3 letras, ó. O de gama, o copa e o sampi. Tá? Essas 3 letras. Beleza? Tem uma outra letra que é chamada iode, ou iude, que ela nunca foi grafada, mas ela fez parte da morfologia, tá? Ela é tipo um J, assim, ó. Tipo o nosso J. Tá? Tipo o nosso J. Tá bom? Mas essas 3 aqui ficaram obsoletas. Vamos observar aqui que o Valdir Carvalho Luz trabalha. Quinto, de gama. O de gama ou gama duplo, por que chamar de gama duplo? É como se fosse 2 gamas assim, ó. Aqui é o gama, maiúsculo, e o outro era mais ou menos assim, ó. Como se fosse 2 gamas. Tá? Aí se tornou assim, ó. Outros grafos era dessa forma, para ficar bem mais assim, ó. Parecendo. Tá? Só para nós termos uma ideia. Então, outras formas de grafar. O de gama ou de gama duplo tinha originalmente a forma de 2 gamas superpostos, donde o nome. É também conhecido como estigma ou val. Corresponde-lhe em forma o nosso F. Em fonética, o de gama tinha um som de V, gente, aqui, ó. V. A representação maiúscula era assim, ó. E a minúscula era assim, ó. Essa é a representação que nós encontramos também. Tá? Então, essa é cerca do de gama.
Outra letra é chamada copa. Copa. Copa é o ancestral morfológico do quê? É o ancestral morfológico. E representava maiúsculo, por assim, dessa forma, copa, minúsculo, tipo uma interrogação. Tá? Nesse sentido, interrogação invertida também. A outra letra era o SAMP. SAMP. O SAMP ou SAM simplesmente era uma forma alternativa de S, representado por essa forma aqui ou essa aqui. Quando maiúsculo, essa forma aqui, na verdade, esse aqui é maiúsculo, tá? Essa forma aqui, essa aqui. Quando maiúsculo. Quando minúsculo, essa forma aqui, essa aqui. Tá bom? Só para nós termos uma ideia. Tá? Maiúsculo, essas duas formas. Minúsculo, essas duas formas aqui. Beleza? Então, basicamente, essas três letras que o Valdir Carvalho Luz, na sua gramática, no volume 1, trabalha, que existiram 27 letras. 27 letras. Tá? Olhamos aqui a questão também do seu alfabeto. Quando ele trabalha o alfabeto, nesse quesito, o alfabeto é basicamente isso aqui. Ó. Tá bom? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, psi, ômega. Basicamente também ele trabalha nesses pressupostos. Olhando algumas questões, viram que é muito importante o alfabeto saber cada letra do alfabeto, o que corresponde para o nosso idioma, para a nossa língua portuguesa, se tornará importantíssimo para você ler o Novo Testamento. Então aconselho-vos que você pegue um caderno e coloque a letra alfa e repita o nome da letra. Além de grafar a letra também, dê um espaçozinho, grafe a letra e repita alfa. Vai repetindo, grafe novamente e repita alfa, alfa. Depois, na linha de baixo, coloque a sua correspondência para o português. Equivale o nosso A, o som de A. E assim sucessivamente no seu caderno, até chegar ômega. E decore, aí você vai começar a compreender as palavras em grego. Sem saber nada de acentuação, você vai começar a aprender a ler o grego, tá? Em primeira instância, você vai perceber isso, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima aula, se Ele permitir.